né? Ele já quer ir lá para o batistério, já quer descer as águas. Esses aqui são os que vão se batizarem hoje. E é prática, nós não batizamos crianças com menos de 7, 8 anos de idade, entendendo que eles ainda não têm compreensão plena do significado do batismo, do sentido de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas todos aqui já são bem idosos, velhinhos, né? Já compreendem tudo perfeitamente, estiveram conosco hoje pela manhã, numa das aulas, fazem parte do grupo dos campeões, são bons de Bíblia. Se você tem dúvida disso, procure eles para ver textos que eles têm decorados, experimente fazer uma batalha bíblica com eles de torta na cara, que vocês vão perder, né? Porque eles são hábeis nisso, são craques em Bíblia, estão prontos para descerem as águas do batismo. Mas agora, como é de praxe, nós declaramos aberto uma assembleia solene para batismo. Então o pastor Wilson está por aí, nosso segundo secretário, ele registra então esse horário, e a declaração de fé é então deles aqui, que vão dizer o nome e a idade de cada um, tá bom? Para a gente conhecer como igreja, e depois eu vou fazer algumas perguntas para que eles possam fazer a sua declaração de fé. Seu nome? Meu nome é Rafaela, eu tenho 11 anos. Rafaela tem 12 anos. Ou 11 anos, já quer, tá vendo? Meu nome é Isabela e eu tenho 11 anos. Isabela com 11 anos. Meu nome é Benício e eu tenho 11 anos. Meu nome é Fernando e eu tenho 9 anos. Isso. Vocês viram? Só gente velha, né? Mais novo aqui sou eu. Eles aprenderam e têm aprendido sobre Bíblia, quem é a Bíblia, o que a Bíblia pode nos ensinar, tudo que ela nos declara como regra de fé e prática. É isso mesmo? Tem aprendido lá sobre as Escrituras Sagradas. Eles têm aprendido sobre Deus, sobre Jesus, a obra redentora de Deus, salvadora de Deus, por meio de Cristo Jesus. Têm aprendido sobre o Espírito Santo de Deus, têm aprendido sobre a responsabilidade que temos de ser crentes fiéis ao Senhor. É isso mesmo? Isso. E hoje eles aprenderam também sobre o batismo. Deixa eu perguntar para vocês: vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Creem que o batismo salva alguém? Não. Ah, não, né? Eu induzi eles ao erro, tadinho, né? Mas o batismo não salva. Mas quem é salvo quer ser batizado? Sim. Nós aprendemos que o batismo é uma declaração de morrer para o mundo e nascer para Cristo Jesus. Declarar que Jesus morreu e ressuscitou, que nós nos identificamos com Ele na sua morte, quando Ele levou sobre si os nossos pecados, e nos identificamos com Ele na sua ressurreição, quando levantamos nas águas, tomando posse de todas as promessas e obra redentora de Cristo Jesus na cruz e na ressurreição. Aprendemos que um dia nós vamos morrer também, mas Jesus nos prometeu ressurreição. Vocês aprenderam sobre contribuição também? Devolver ao Senhor os dízimos e ofertas? Vocês acham que isso é bíblico mesmo? É da Bíblia? Aprendeu que sim, então tá bom, né? Eu sei que a gente poderia fazer mais perguntas, mas é só para eles fazerem aqui publicamente a sua declaração de fé. Os irmãos propõem que a gente desça esses amados hoje nas águas do batistério, realizando o batismo deles. Apoio essa proposta? Quem apoia, então fique em pé e nós vamos orar por eles, para que Deus continue abençoando a vida deles, guardando e ajudando a eles crescerem no conhecimento da graça e de Cristo Jesus. Estenda a sua mão para cá e nós vamos orar por esses pequeninos. Pai do céu, nós agradecemos ao Senhor, porque esses pequeninos declaram com seus lábios que te têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Professam ter tido uma experiência com o Senhor, ó Deus, e declaram que acreditam que a palavra do Senhor é sua regra de fé e prática, que eles já morreram para o pecado e nasceram para viver uma vida com o Senhor.
que o teu Santo Espírito os conduza, os ajude, dando a eles toda a sabedoria, ó Deus, entendimento, discernimento, iluminando a mente deles, para compreenderem cada dia os teus caminhos e a tua palavra. Nós rogamos, agradecidos por participar desse momento tão importante na vida deles. Nós oramos gratos e pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Podem sentar. Obrigado. Pode voltar para o lugar de vocês. Daqui a pouco vocês vão lá para trás se prepararem para o batismo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 15, do verso 1 até o verso de número 10. João, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 10. Esse povo me ama, está colocando água quente no batistério, olha que bênção. Eu não sei se eles amam a mim ou as crianças. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Nós temos várias pessoas nos visitando hoje. Daniel, seja bem-vindo. Keila, tá bom? Fiquem à vontade, casa de Deus, casa de vocês. E outros mais que nos visitam nesta noite, inclusive para participar desse momento do batismo, desses que confessam Jesus como Senhor e Salvador, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, e poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu vou repetir o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Amém? Palavra do Senhor se aplique aqui aos nossos corações. Eu quero meditar, espero não demorar nessa reflexão sobre a grande lição desse ensinamento que Jesus traz aos seus discípulos sobre a videira verdadeira, né? Se a gente pudesse dizer uma parábola, um ensino sobre a videira. Nosso estado não tem como característica, né, ser um estado que plante uva. Nós temos alguns estados e algumas regiões do Brasil que tem uma grande plantação de videira, como por exemplo Rio Grande do Sul, parte do Paraná. Nós temos no Nordeste o Vale do São Francisco, mas em Campo Grande, no estado aqui especialmente nas nossas redondezas, eles estão começando a cultivar, e já tem grandes plantações, e algumas pessoas até vão para lá tirar fotos, outras vão comprar. E há pouco tempo eu fui com a Vívia, num dos vinhedos aqui dos redores de Campo Grande, nas Três Barras, a época da uva, e fomos lá comprar uva.
Não tinha mais muita uva, mas compramos abacaxi, né? Mas deu para comprar ainda um pouco de uva. Mas lá eu pude conversar com o agricultor, eu pude conversar com o dono daquela propriedade que estava fazendo um outro empreendimento, e lá tinha uma poda, eles chamam de poda radical, uma parte que tinha produzido e outra que a gente olhava assim e pensava, essas estão mortas, cortadas bem, bastante corte mesmo, e ele disse, não, aqui é uma poda radical, tem uma poda que a gente faz, cortando alguns galhos, reduzindo, diminuindo para a produção, mas essa é uma poda radical, depois quando ela se estender de novo, ela vai produzir muito mais. Então, essa lição Jesus nos traz, fazendo essa ilustração da nossa vida com a videira. E o importante é que a gente destaque aqui, que Jesus não está falando para os gentios, ou seja, os não judeus. E mesmo que o ensino de Jesus se estendesse para toda a nação, para todos os judeus da época, fossem eles fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, os grupos religiosos da época, aqui Jesus está se dirigindo especificamente aos seus discípulos, trazendo para eles esta preciosa lição. Isso significa dizer que Jesus não estava corrigindo, repreendendo toda a nação de Israel, ou todos os judeus, mas especialmente os seus discípulos, ainda que eles fossem judeus também, e que esse ensino se estendesse, e era compreendido pela população judaica, mas bem peculiarmente naquele momento, Jesus estava falando com seus discípulos, e nesse discurso Jesus nos traz profundas lições, e vamos tirar algumas delas, trazendo como reflexão para a nossa vida, e quero que você me acompanhe no texto. Não feche a sua Bíblia, embora lá talvez vá passando a sequência, mas permaneça com sua Bíblia aberta, e você vai entender exatamente o que nós estamos dizendo. No texto fica claro, quem é a videira, quem é o agricultor, e quem são os ramos. Mas vamos estender isso um pouquinho mais para o contexto bíblico. Primeiro, a videira verdadeira apresentada. Em todo o contexto das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, os judeus, e ali também os discípulos, compreendiam que quando se falava da vinha ou da videira, era uma referência à nação israelita, ao povo escolhido e eleito por Deus desde Abraão, para que dele descendesse o Messias e todas as famílias da terra fossem abençoadas. E Deus tinha um plano, um propósito para a vida daquele povo, não só de vir o descendente, a promessa, o Messias, para a salvação de todos os homens, mas o desejo de Deus era que aquele povo fosse obediente a Deus, e transmitisse essa mensagem de graça e de salvação também a todos os homens, e que reconhecessem o Messias quando ele chegasse. Mas se você abre a sua Bíblia em algumas referências, e aí na projeção nós temos algumas delas, como do Salmo 80, do verso 8 ao verso 16, Isaías capítulo 5, do verso 1 ao 7, a gente compreende essa figura que Jesus apresenta. Também, se você vai lá para o contexto do Novo Testamento, de Mateus 21, de 33 a 46, Marcos 12, de 1 a 12, vocês vão encontrar Jesus falando, aí sim, com os fariseus e com os religiosos da época, dizendo o seguinte: olha, eu tinha uma vinha, e essa vinha deveria dar frutos, mas ela não estava dando frutos, e eu mandei os meus mensageiros, os meus profetas, para adverti-los, para falar com eles, mas em vez deles ouvirem os meus mensageiros e os meus profetas, eles prenderam os meus profetas, mataram os meus profetas, não deram ouvidos. Depois ele vai falar dele mesmo, que ele mesmo veio, e ainda ele seria morto por aqueles que eram a videira, porque tinham perdido o propósito e o significado da seleção, da escolha, da eleição deles por Deus. Por isso Jesus,
agora nesse texto, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele traz para si essa responsabilidade e compartilha esse compromisso e esta responsabilidade com os seus novos discípulos, com os seus escolhidos, que vão dar origem à igreja de Cristo Jesus, a chamada Nova Israel de Deus, no propósito de que este povo agora seria obediente e aceitaria o papel do agricultor, que é Deus, de cuidar, de podar, de fazer com que essa vinha desse fruto. Então Jesus assume o papel e todo o compromisso de ele ser a videira, e todo aquele para produzir frutos em Deus teriam que estar enxertados nele, ligados a ele, conectados a ele. Sem se ligarem a Cristo Jesus, eles não poderiam dar frutos. Essa era uma mensagem clara para aquele povo, porque eles achavam que por serem escolhidos e descendentes de Abraão, eles já seriam salvos e plenamente abençoados. Eles achavam que por terem recebido a lei, e por terem tido os profetas, e por terem tido o templo em Jerusalém, eles já seriam plenamente abençoados. E Deus está dizendo, através de Cristo Jesus, que se eles não reconhecessem Jesus como Messias, se não reconhecesse em Jesus o propósito redentor de Deus para toda a humanidade, eles seriam cortados, separados, lançados fora. E aí a gente vai entender, quando Paulo escreve aos Romanos, quem seriam os novos enxertados nessa videira para produzirem novos ramos e frutificarem. Então essa era a mensagem aqui de Cristo, Jesus dizendo: eu sou a videira. Se alguém quiser produzir frutos que exaltem, glorifiquem a Deus, tem que ser conectado por meio de Cristo Jesus, tem que estar ligado à promessa Cristo Jesus, tem que estar vinculado ao nosso Redentor e Salvador Cristo Jesus. Quem era o lavrador, o agricultor? Jesus disse que era Deus. Ele é o Senhor e Ele é quem faz todas as coisas. Ele é quem corta e lança fora, queima no fogo os galhos que se secaram. Ele é que poda os galhos que estão produzindo, para que produzam e deem mais fruto. É Ele a origem, e Paulo vai falar isso aos Romanos, Ele é a raiz, aquele que nutre todas as coisas. É de Deus que nós, e é por Deus que nós somos abençoados e nutridos. Como diz Paulo, é dos céus, é do alto, é de Deus que vem toda a dádiva, todo o dom perfeito, toda a manifestação de amor, toda a manifestação de graça, toda a manifestação de misericórdia aos homens, vem da parte de Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos, e de todas as coisas. Então foi Ele que enviou o Filho para a salvação de todos os homens. Jesus está aqui reconhecendo a paternidade, a deidade, a soberania de Deus, como esse provedor da própria salvação de todos os homens. Nada acontece sem que Deus queira. E aí vamos lembrar da palavra de Deus, do Salmo: nenhum cabelo cai da nossa cabeça se não houver permissão de... Então, se você não tem cabelo na cabeça, não fique preocupado. Deus deixou, Deus permitiu. E se você tem muito cabelo, foi Deus que permitiu também, senão pode cair tudo. Se Ele não quiser, tudo, até uma árvore, a folha que cai, Deus sabe de todas as coisas, permite que todas as estações funcionem, né? Se nós nascemos, se nós morremos, tudo depende da vontade soberana de Deus. E aí eu estou falando da vontade soberana de Deus. Os ramos, no argumento do apóstolo Paulo, e aí
tem a projeção do texto que nós vemos aí, Romanos, capítulo 11, do verso 16 ao verso 21, se tiver projetado, você pode ler comigo, aí diz assim: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é, e a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, aí ele está falando dos gentios, de nós, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivadora, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. O fato de sermos ramos enxertados na videira não deve trazer vaidade, não deve trazer orgulho para nós, pelo contrário, deve haver temor em nossos corações, e o temor deve nos conduzir à obediência, porque se os ramos naturais enxertados, aí ele está falando dos israelitas, foram cortados, nós que somos os bravos da oliveira enxertados, os gentios que chegaram depois, vivemos pela fé, quanto mais nós. Então nós devemos seguir em temor. O próximo verbo que Jesus vai usar para dizer sobre como nós devemos nos portar como ramos enxertados na videira é permanecer. E logo depois a gente volta sobre isso. Não basta estar conectado, não basta estar ligado, é preciso permanecer na videira. Seguindo, nós temos dois tipos de podas para essa videira proposta por Cristo Jesus. A primeira poda é de juízo, é de julgamento, é de condenação. São para os ramos que não produzem fruto. Para os ramos que não estão produzindo fruto, de Jesus, será cortado, lançado fora e secará. Interessante. Corta, lança fora e depois seca. Secar é um processo, irmãos. Um galho cortado não seca de um dia para a noite. Ele leva um tempo para secar. Uma observação a se fazer aqui é que este galho não tem nenhum sentimento, não sente dor, e tudo por não estar ligado à videira. Um galho que não produz fruto, que está secando, e depois de cortado e seco, não sente nada. Ele está sem vida, ele está morrendo, e depois de seco está morto. Assim é o crente. Assim somos nós, quando estamos desconectados de Cristo Jesus. Quando estamos não ligados a Ele, nos alimentando dEle, nós não sentimos nada. Chega no culto, não arrepia, e não é isso que define nossa espiritualidade, mas não sente nada. Até diz assim: entrei vazio e saí vazio, porque não sente, está frio, está morto, está secando. Se ele não se alimenta da videira, da palavra, se ele não se alimenta de uma vida de devoção, de oração, de busca da presença de Deus, ele vai morrendo. Que fruto que ele vai produzir? E depois a gente vai ver que tipo de fruto que Jesus está falando aqui e que devemos produzir. Para esse galho, a poda é juízo, a poda é condenação. E aqui ele está falando de juízo eterno mesmo, porque esse será lançado no fogo, queimará. E porque algumas pessoas não se apercebem disso, se esquecem. Como a gente falou, secar também é um processo. Ele acontece devagar até chegar o momento em que não tem mais nenhuma vida. E aí ele, lançado
no fogo, na condenação divina, e assim será. Por isso que muitos dizem: Senhor, Senhor, nós te servimos, fizemos isso. Vão ouvir de Jesus isto: não vos conheço. Essas pessoas se acham ligadas à videira, mas não estão se alimentando da videira. Até já foram cortados e nem se deram conta. Sem nenhuma dinâmica de vida espiritual, de devoção espiritual, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de busca de Deus, de conhecer a vontade de Deus, estão secos, estão mortos. Paulo vai falar, mortos espiritualmente. Não basta estar perto, é preciso estar dentro, e nele e dele se alimentar. Não basta estar ligado, é preciso frutificar. Não basta só isso, é preciso produzir, caracterizar-se, assemelhar-se. Você não pode se dizer um galho enxertado na videira e não produz nem o fruto que caracterize que de fato você é videira. E aí a gente caminha para entender o que significa fruto, mas ainda aguarde um pouco mais. Você pode pensar, é produzir vidas, almas, dons. O que é então esse fruto que Jesus está falando? A segunda poda, bem diferente da primeira, tem o caráter e o objetivo de levar a videira a produzir mais ainda. Ela gera crescimento, consequentemente traz alegria para o agricultor, ou seja, traz alegria para Deus. Esta poda acontece sem quem ou em quem já está produzindo. Então imagine, quem está produzindo, quem está gerando fruto, começa a receber uma poda, ai, que injustiça, eu não mereço isso. Dói aqui, porque às vezes ele não compreende, não entende, mas eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida como eu gostaria? Deus vai nos quebrando, Deus vai nos humilhando, Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando com a gente, mas o objetivo é para que a gente produza mais fruto. Quem está produzindo fruto vai ser podado por quem? Por Deus. É nestas horas que Deus vai tirar as arestas, aquelas coisas que ainda impedem você de produzir mais fruto. Pode ser que Deus, muito obrigado, Dele. Pode ser que Deus até tire da sua vida alguns relacionamentos que estão impedindo e atrapalhando você de produzir mais fruto. Pode ser que Deus tire da sua vida algumas coisas que você esteja considerando de suma importância, precioso demais, mas que Deus tire da sua vida para que você produza mais fruto. Deus pode tirar pessoas, Deus pode tirar coisas. Você pode estar se achando já demais por estar produzindo, e Deus vai quebrar você no seu orgulho, na sua vaidade, para que você produza ainda mais fruto. Você gostaria de produzir mais frutos e ser podado por Deus? Oh meu Deus, tem misericórdia. Sem poda não há verdade, sem poda não há profundidade, sem poda não há transparência, sem poda não há quebrantamento, sem poda não há santificação. Então Deus vai trabalhando no vaso, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai nos moldando. Algumas vezes Deus vai até nos humilhando, quebrando, cortando o orgulho, removendo relacionamentos, impedindo, aquilo que a gente tem de aparência, ou vivendo de aparência, nos esvazia para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o agir de Deus, é o processo de sermos reduzidos para que Ele cresça. É o corte que gera vida, é o esvaziamento que antecede a multiplicação. Então, quando Deus estiver trabalhando na sua vida, arando a sua vida, podando a sua vida, moldando a sua vida, não se queixe, não pense que é injustiça, não pense que é maldade de Deus.
Quem compreende muito bem isso é o autor de Hebreus, quando ele diz que ele disciplina a quem ama, ele corrige a quem ama. Quando o pai não corrige o filho, ele vai ficar mal educado. Quando o pai não dá limites ao filho, ele vai ficar rebelde, agressivo, violento. Quando ele não estabelece padrões de conduta, de comportamento para o filho, esse filho vai dar muito problema na escola, vai dar muito problema nos relacionamentos, vai ter muita dificuldade na sua vida e até na sua vida profissional. Mas quando o pai instrui, educa, corrige, disciplina, esse filho, embora no início não aceite, ou você já viu um filho dizer assim: papai, obrigado pela correção. Quem já ouviu isso? Não, ele pensa assim: meu pai não sabe nada, injusto, está dizendo coisas que não tem nada a ver comigo, com a minha vida. Lá na frente ele vai dizer: graças a Deus. A mesma coisa na nossa vida, às vezes Deus está trabalhando com a gente não compreende agora, lá na frente a gente vai dizer: obrigado, Deus. Então Deus corrige a gente, Deus molda a gente, Deus trabalha com a gente, e a necessidade de permanecer na videira. Permanecer é manter uma relação viva e ativa com Deus. Estar ligado na videira é uma caminhada diária, é uma disposição em obedecer, mesmo quando a carne clama para fazer a vontade da gente. Permanecer na videira é um ato de vontade, é um ato da graça, da ação de Deus, mas é também um ato do querer. Eu quero permanecer firme com o Senhor, eu vou permanecer firme com o Senhor, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as podas. Isso me leva ao passo seguinte, que é a obediência, e a obediência é manifesta na vida de Cristo Jesus, e daí a gente vai entender o que Jesus está falando sobre fruto. Eu poderia dizer assim: eu não posso produzir fruto se eu não permanecer na videira. E qual fruto que eu vou produzir estando ligado à videira? Alguns interpretam que quantidade de vidas que eu ganho para Jesus. Então, quanto mais vidas eu ganho para Jesus, eu estou produzindo fruto. Pode ser isso também, mas isso é consequência. Pode ser, e alguns interpretam como dons e talentos, ter muitos dons e muitos talentos e apresentar isso diante de Deus. Outros vão entender como serviço, trabalho prestado no reino do Senhor, na igreja. Eu trabalho bastante, então eu dou muito fruto. Mas o que mais a gente entende que Jesus está falando aqui ser o fruto, é exatamente o caráter moldado segundo o caráter de Cristo Jesus. É uma vida moldada à vida de Cristo Jesus, é buscar se parecer à pessoa de Cristo Jesus. E quando nós nos parecemos, nos moldamos à pessoa de Cristo Jesus, nós vamos produzir todas as outras coisas. Nós vamos trabalhar com amor, nós vamos evangelizar com amor, nós vamos manifestar os dons e talentos e fazer isso com graça e com amor, porque o amor, nessa questão da obediência, é de suma importância, porque eu faço as coisas porque eu amo a Deus. E aí o texto aqui que Jesus vai dizer, o amor, porque eu manifesto o meu amor pelo Pai, fazendo a sua vontade, e vocês manifestarão o amor de vocês por mim, fazendo a minha vontade. Por isso, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, tudo quanto vocês pedirem eu vos darei. Permanecei no meu amor. Então, moldar a nossa vida, a vida de Jesus, moldar o nosso caráter, é produzir esse fruto. E isso não se produz com movimento, isso não se produz com distanciamento, isso não se produz com abandono, isso não se produz sem busca, sem disciplina, sem devoção, sem constância. Isso só se produz
buscando Deus e a direção do Espírito de Deus, a manifestação do poder de Deus, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de devoção, vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida de amor e manifestação do amor de Deus, buscando através de uma vida de oração. É uma busca, é constante. Eu tenho que clamar, eu tenho que me render, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me quebrar, me quebrantar, me apresentar diante de Deus, porque na tendência natural é querer as coisas do meu jeito e conforme a minha vontade. Fazer a vontade de Jesus, produzir frutos, não é possível sem permanecer na videira. Amém? Você está enxertado e ligado à videira que é Cristo Jesus? Você está produzindo fruto? Se você não está produzindo fruto, você está disposto a ser podado? A receber a tesoura de Deus? O corte de Deus na sua vida? Passar pelo processo de arar de Deus, de trabalhar de Deus na sua vida? Se você está disposto, você vai produzir fruto. Mas se você não estiver disposto a produzir fruto, a permanecer na videira, pode ser que naquele dia final, você chegue lá e diga: mas eu fui todo domingo na Igreja Batista do Jardim Tarumã. Olha, eu fui na feira missionária, gastei R$100 na feira missionária. Eu participei do projeto de construção da Igreja Batista do Jardim, aquela fachada lá, eu ajudei a construir. Aquele prédio lá, e eu dei bastante dinheiro lá. Você pode até dizer todas essas coisas, mas se não estiver ligado na videira, diz assim: eu não vos conheço. Então é muito importante que a gente esteja ligado na videira, mas produzindo fruto. E se Deus tiver que trabalhar na minha e na sua vida, que assim seja, para que a gente produza muito fruto e manifeste com esse fruto a glória de Deus e o amor de Deus em nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar. A equipe de louvor estará conosco aqui. As crianças que vão ser batizadas, elas podem ir lá para trás. Diácono e mais 2 pessoas podem ajudá-las a ficarem lá e se prepararem para esse momento do batismo. Outras podem nos ajudar lá também, ok? Pastor Francisco, que vai participar conosco do batismo também, pode chegar lá atrás. Amém. Alguém acompanha eles? Vamos cantar ao Senhor com essa equipe maravilhosa. Depois da equipe de louvor, Tiago vai... É agora já, Tiago? Oh, que bênção, maravilha. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? É muito legal estar aqui de volta e podendo cantar aqui com os meus queridos amigos aqui. Aqui eu tenho pessoas que eu ensinei de alguma maneira e aprendi de alguma maneira, né? A Kitty foi quem me incentivou, quem me ensinou a tocar meus primeiros acordes no violão, as primeiras notas, foi tudo aqui nesse lugar, e eu louvo a Deus por poder estar aqui novamente e reviver todos essas memórias que a gente tem aqui, né? Alguns rostinhos eu ainda conheço aqui, consegui falar com alguns ali. Alguns eu não conheço ainda, mas que bom poder estar de volta de alguma maneira e agradecer ao Senhor, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é cantando e louvando a Deus, junto com os meus irmãos aqui. E nesse momento eu queria convidar vocês também a cantar com a gente. Quando eu cheguei aqui, quando eu era pequenininho ainda, uma das maiores características que me encantaram na igreja foi que nós éramos uma igreja que cantava, que gostava de soltar a sua voz, assim, e isso me impressionava muito, tanto que fez eu querer seguir essa vocação aí de tocar e cantar.
e eu tenho certeza que nós ainda não perdemos essa característica nossa como igreja. Por isso eu queria que, nesse agradecimento que faremos ao Senhor, com essas canções, que você também cantasse e louvasse ao Senhor conosco. Amém ou não amém? Amém. Vamos juntos. Queremos o teu nome engrandecer. Cante conosco, vamos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em ti, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Diga isso, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que
Glória a Deus, eu só desço mais tarde. Né? Podem sentar, amados. Esse é um momento precioso. Como nós vimos hoje, não basta estar ligado a uma igreja, não basta estar ligado a uma instituição religiosa, não basta estar ligado a ações religiosas ou de caridades. É necessário estar ligado à videira que é Cristo Jesus. É a Cristo Jesus que nós nos ligamos. E o que essas crianças vão fazer aqui é a sua declaração de que estão ligados à pessoa de Cristo Jesus. E ligados a Cristo Jesus, o seu primeiro ato de obediência, após o crer, é ser batizado, como uma profissão pública da sua declaração, de que se identificam com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição, e agora seguem a sua vida, para uma vida de santificação, de buscar assemelhar-se à vida de Cristo Jesus. Suas ações, os seus comportamentos serão orientados, confrontados pela palavra de Deus, para que eles vivam segundo o desejo de Deus e segundo a vontade de Deus. O mesmo é para nós. Então, se você está conosco nesta noite e apenas estar ligado a uma tradição religiosa, a um grupo religioso, a uma igreja ou uma obra caridosa, mas não está ligado de fato a Cristo Jesus, para que dele receba a seiva, o alimento espiritual, a direção espiritual para a sua vida, é um desafio e é uma oportunidade para você nesta noite. Não saia daqui sem se conectar a Cristo Jesus. E ao final, você pode fazer o mesmo que essas crianças estão fazendo, publicar a sua fé diante dos homens, dizendo: aceitei Jesus como Senhor e Salvador, com Ele me identifico, na sua morte e na sua ressurreição. Agora, nascido de novo, vivo para viver em novidade de vida, vivo para agradar o meu Deus e obedecer ao meu Deus. Está conosco o pastor Francisco, porque uma das crianças ligou para mim e disse: pastor, o meu tio pode me batizar? E ela bem graciosamente disse assim: eu amo o senhor, mas eu gostaria muito que ele me batizasse. E eu disse: que honra e que privilégio. Então o pastor Francisco está aqui para batizar a sua sobrinha, que professa Cristo Jesus, e como pastor que é, e na família também, tem essa honra e esse privilégio de batizar a sua sobrinha neta, né pastor? Então nós queremos convidar primeiramente a que desças nas águas deste batistério a Rafaela. Nós vamos ouvir o testemunho e a profissão de fé da Rafaela e depois a sua declaração de fé. Estão presentes os PGMs ou o grupo dos campeões da Rafaela? Ali. Família da Rafaela está presente também? Amém. Então ouçamos o testemunho e depois o batismo dela. O meu nome é Rafaela e desde pequena meus pais sempre me levaram na igreja. Eu também participo dos campeões, que me ajudou a entender que estou preparada para essa decisão tão importante. Mas aí eu fui orar e Deus me mostrou que eu estava preparada para declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador. Rafaela,
Você aceita a Jesus como seu único e salvador pessoal? Sim. Sim. Tá bom. Segundo a confissão pública da Rafaela, eu a batizarei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido que desça as águas do batismo, do batistério, a Isabela. Família da Isabela está presente? PGM ou Rota presente, aliás, campeões, né? Muito bem, vamos ouvir a declaração e a confissão de fé de Isabela. Oi, meu nome é Isabela, onde com muito orgulho escrevo esta carta. Desde muito pequena já era convertida a Cristo, pois minha mãe dizia e ensinava, mas ainda não era completa. Passei por muitas dificuldades, mas desde sempre ela me apoiou. Algo que me ajudou foi os campeões e o amor desta igreja, onde me sentir acolhida. Hoje, a partir dessa decisão, estou finalmente e totalmente completa. Amém. Rafaela, você confessa ter aceitado Jesus. Isabela, você confessa ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido para descer as águas do batistério, Benício. Família do Benício está presente? Campeões presente? Isso. Vamos ouvir a declaração de fé do Benício. Olá a todos, presente nesta noite tão especial. Me chamo Benício Catorce Araújo e tenho 11 anos. Meus pais se chamam Gil, Renatinha, e eles foram as pessoas que mais me ajudaram a me preparar para hoje. Obrigado, pais. O batismo é morrer para o mundo e nascer para Deus. Eu não entendia sobre Cristo, mas agora eu entendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Um dos locais que eu mais aprendi sobre Deus foi nos Campeões, liderado por pastor Jason e Teresa. Obrigado, líderes, pelo ótimo empenho. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o pastor Geis, eu gostaria muito de estar aqui com vocês, mas está de férias, usufruindo das suas merecidas férias. Benício, você confessa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, autorizado pela sua igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Fernando. Esse é o maior de todos. Campeões presente. Família do Fernando presente. Então vamos ouvir o testemunho do Fernando. Meu nome é Fernando, tenho 9 anos e hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou aqui para me batizar e contar um pouco do que Jesus tem feito por mim. Desde pequeno eu ouço falar sobre Deus e sobre o amor de Jesus, mas foi nas tardes de sábado, quando comecei a participar dos campeões, que eu fui entendendo melhor quem Jesus é. Lá eu aprendi histórias da Bíblia, cantei, brinquei e fiz amigos. Mas o mais importante, aprendi a conhecer Jesus de verdade e amar mais Ele a cada hora silenciosa. Jesus é o meu melhor amigo. Eu acredito que Ele morreu por mim, ressuscitou e vive no meu coração. Ele me dá alegria, paz e coragem. Hoje, ao me batizar, eu quero dizer para todo mundo que eu sou dele e quero seguir Jesus por toda a minha vida. Agradeço a todos que me ajudaram nesta caminhada, meus pais, meus avós, meus professores nos campeões e todos os que oraram e cuidaram de mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Fernando, você confessa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Amém. Glória a Deus, amados. Eu sei que essa é uma experiência marcante para a vida deles, mas também pode ser uma experiência marcante para a sua vida. Há alguém nesta noite que está afastado da igreja de Cristo Jesus e gostaria de se reconciliar com Deus e com a sua igreja? Há alguém que nesta noite reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a necessidade de estar ligado à videira e em obediência a Ele, passar por este batistério, declarando como ato de fé, que realmente morreu para a velha vida e nasce para uma nova vida com Cristo Jesus. Se há alguém nessa noite que quer fazer isso, levante a sua mão para que a gente como igreja ore, interceda por você e ajude você nessa caminhada. Há alguém nesta noite quer fazer isso? Não se constranja, não tenha vergonha. Nós queremos orar e ajudar você nessa caminhada, nessa jornada como igreja de Cristo Jesus. Há alguém que quer se reconciliar? Amém. Tem uma criança ali levantando a mãozinha. Não deixe, não importa, ela é importante que ela faça a sua declaração de fé também. Mais alguém quer fazer isso? E no próximo batismo nós queremos descer você nas águas. Olha quantas crianças. É possível que elas não tenham idade ainda para serem batizadas, mas professam a sua fé. Então, quem estiver perto delas, acolha elas, abrace elas, porque nós vamos interceder em favor da vida delas. Mais alguém quer fazer isso? Amém. Tem outra criança aqui na frente também, declarando isso. Mais alguém quer fazer? Reconciliar-se com Deus, com a igreja de Cristo Jesus, ou declarar por fé na sua vida. Mais crianças ali também. Amém. Olha que bênção. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não as impeçais, não as impeçais. Então
Então, como igreja, vamos ficar em pé. Todas as crianças que levantaram as suas mãos, conversem com seus pais e eles conversarão conosco. Converse com os líderes do Cultivar ou com os líderes dos campeões e nós vamos acompanhar você até o momento que vocês estiverem prontos para esse momento também de profissão de fé através do batismo. Então vamos orar e depois, seguindo com a equipe de louvor, nós, após a bênção apostólica, daremos por encerrado o culto desta noite. Lembrando, as nossas barracas estão montadas, a feira está ali, não vá embora sem saborear algo que está sendo oferecido ali, tudo será revertido em prol de missões. Temos caldos, temos chocolates, temos arroz carreteiro, espetinho, que mais? Acho que só isso. Crentão eu acho que já acabou, né? Só vocês agora de crentão. Estenda a sua mão, enquanto nós oramos com a bênção apostólica. Pai do céu, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por essa noite de festa, de celebração. Ó Deus, com certeza o Senhor está celebrando e há uma festa nos céus. Ó Deus, por essas crianças que professam a sua fé. E eu sei que muitos outros no seu coração também estão testificando e confirmando isso. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre. Amém, amém, Jesus, amém. Cantando e não menos que 10 abraços, damos por encerrado o culto desta noite.